Saudações digitais a todos. Estamos de volta para o nosso programa Tudo Pode. Aqui tudo é possível. Temos uma conversa ah, animada e temos bastante conteúdo para trazer para vocês que nos acompanhem. Hoje estamos aqui presente com um tema muito interessante, né? Mas o pessoal que está lá em casa fique ligado. Mas antes de entrarmos para isso, nós temos aqui que agradecer os nossos parceiros, né? Nossos parceiros, nossos parceiros. Então, nesse exato momento, vamos para um minuto com nossos parceiros. Vamos embora. Bora. Boa. Sr. Nathaniel, Sim. nosso parceiro que não nos deixa, né, que temos que agradecer, que graças a Deus só é possível realizarmos esse programa. Tudo pode, graças à presença do nosso parceiro, né, que é a Clínica Sol da Vida. Então, como é que está o nosso parceiro nesse exato momento, Sr. Nathaniel, a clínica? Nós queremos desejar para todos funcionários da Clínica Sol da Vida, em particularmente nesse mês de Das março, mulheres, sim. nesse mês das mulheres, conforme o Sr. Pina dizia. Não queremos desejar tudo de bom para vocês e todos os clientes, os utentes, conforme eles dizem, chamam utentes, enquanto que o Sr. André fala cliente. Então queremos desejar tudo de bom, não é? Para os clientes, em particularmente as mulheres, nesse mês de março. Tudo de bom para vocês. Boa. E sim, e para todo mundo que acredita na comunicação, na informação, né? Não vamos esquecer o nosso outro parceiro que acredita no conhecimento. Colégio N NC. Celestino, fantástico. Eu vou continuar a dizer a mesma coisa para todas as senhoras que trabalham, todas as mulheres que trabalham no Colégio N Celestino. Desejamos um mês especial para vocês. Para elas, né? E tudo de bom e que Deus vos abençoe grandemente e que façam um bom trabalho. Nós temos a certeza que o vosso trabalho tem sido perfeito, mas perfeito. Então, desejamos tudo de bom. Ok. Fora isso, também temos então aquela página, aquela empresa que cuida do nosso vestir, cuida da nossa imagem, que só é possível o Sr. Nathaniel estar assim bonito, o Sr. André. Se olharem o Sr. Né? André. Tem alguém que veste moda mil? Gosto. Pessoal. Okay. Olha, nessa data especial, as mulheres, né, estão de parabéns, mês especial, mês das mulheres, são a coisa mais importante que Deus criou na vida. Só é possível certas coisas graças às mulheres, né? Mas, no entanto, o vestir está bem apresentado, Sr. Nathaniel. Não, é possível graças a Moda Mil gosta, não é? E vai aqui os nossos muito obrigado, Moda Mil gosta. por apoiar. Não apoiar o nosso trabalho, nós estamos felizes por tudo que vocês têm feito. Nós já que falamos aqui da Clínica Sol da Vida, falamos do Colégio N Celestino e agora nós estamos a falar da Moda Mil gosto. Fantástico. São eles que fazem para que este programa Tudo pode. Está a ser mesmo agora tudo pode. Não temos tabu de nada, aproveitamos de tudo, extraímos. Estamos a respeitar. Bastante, sim. Extraímos bastante comunicação, bastante informação dos nossos convidados, né? Certo. Bom, e temos também o Publica Aqui. Certo. Olha, Publica aqui é um novo parceiro que veio para o Tudo Pode, né? Só para esclarecer lá em casa. Sim. E nós queremos muito obrigado, Publica aqui, não é? Agora é responsável por quê? Publica aqui. Publica aqui é responsável pelo marketing, não é? Ele também tem trabalhado conosco, temos uma parceria muito grande conosco a nível dos nossos trabalhos, Fantástico. não é? Nossos trabalhos, e nós agradecemos o Publica aqui e acredito que o Publica aqui vai trabalhar muito, passo aqui pela publicidade com o senhor Pina, Fantástico. vai fazer parte deste grupo, através da parceria que nós fizemos, onde os cursos do senhor Pina, que estamos a falar de marketing digital, ela vai ser colocado no Publica aqui. Então, para aqueles que gostam do nosso conteúdo, gostam do nosso programa, gostam de tudo, pode. Temos um novo parceiro que acredita, podem seguir, vocês vão poder encontrar. E só fizemos esse programa entre médio
desses Desses parceiros. Fantástico. E temos um novo, não é? E Sim. muitíssimo obrigado vocês que trabalham aí no Publica aqui. Certo. E agradecer então aos nossos parceiros, que só é possível esse programa estar no ar aos nossos parceiros, né? Que acreditam fortemente na comunicação, no divulgar da mensagem, ok? E hoje é um dia muito especial, né, Sr. Muito, Nathaniel? Estamos muito na presença do Senhor Sr. André, certo? Sr. André, faz favor, a sua câmera pode fazer a sua apresentação. Antes da minha apresentação, eu acredito que tudo acontece pela vontade do Criador. Fantástico. Amém. 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 Portanto, eu sei que eu estou cá hoje neste podcast pela vontade dele. Fantástico. Amém. Por quê? Porque muitos querem cá estar. E pelo que foi dito nos bastidores, alguns até prometendo algum valor. E quem eu, André Sebastião, para poder estar aqui se não fosse pela vontade dele? Então, eu estou extremamente feliz por essa oportunidade, por essa porta que mais uma vez foi aberta para mim. Então, quero agradecer ao programa, ao podcast Pode Tudo, aos mentores. Tudo pode. Fantástico. Muito obrigado. Vamos já nos adaptando. Não, já estás adaptado. Sim. Tudo pode aos mentores desse podcast, que a minha retirada aqui desse podcast, a minha pisadura que se transforme na multiplicação de tudo quanto é a vossa planificação. Amém. 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 O senhor não é teólogo, não é? Não é. Exatamente. O senhor está a ser pregado, senhor Sim. Pina. Daqui a Não, pouco não. vou me converter. Muito obrigado. Meu nome é André Sebastião, um ex-vendedor ambulante de livros nas ruas de Luanda, e que hoje leva também o seu conhecimento para o mundo corporativo, não é? Falando exatamente sobre atendimento ao cliente e também público. Fantástico. E sou apaixonado pelo conhecimento e é exatamente o que me traz aqui. Pessoal, quem nos acompanha já sabe, né? Já conhece o Sr. Nathaniel. E hoje estamos na presença então do Sr. André Sebastião. Fiquei arrepiado, senhor Pina. Por que, Sr. André? Sr. Nathaniel? Não, fiquei arrepiado, porque na abordagem do senhor André, na apresentação dele, eu não sei se o Pina conseguiu perceber, ele faz um historial. Em primeiro lugar, ele faz uma narração, que acredito uma narração muito grande. Ele dizia que só está hoje aqui no Tudo Pode pela vontade de Deus. E quando alguém deposita a confiança em Deus, não tem nada que o para. Não é? Não tem nada que o para. E o senhor André, né, enquanto eu peço desculpa, a senhor Pina, que é responsável desse programa, também deixou-me tanto quanto pensativo, estou aqui a refletir seriamente nas abordagens dele. Na apresentação do senhor André, o senhor André dizia que ele fazia Era vender de livros ambulante. Pô, então, mano, nós aqui isso vai pegar fogo. Vai pegar fogo. Não, tem que pegar Sim, fogo. Isso está a pegar fogo. Vai pegar fogo, Está sabe? pegando fogo lá. Eu vou ficar aqui, acho que vou aprender bastante. Não, hoje é o Por dia. favor, preparem água, porque mais de 10 garrafas com o senhor André hoje vamos ter aqui aula de E verdade. vamos começar o Não nosso. saem. Sim, não. Quem estiver em casa, pessoal, o Sr. André é experiente. Tem a sua experiência profissional, pessoal e também acadêmica para agregar a todo mundo que nos acompanha. E eu começo o nosso podcast com a seguinte pergunta: como vender produto sem que o cliente reclame, Sr. André? Muito bom. Eu, quando recebi o convite, não é, do programa, e com este tema, eu disse: uau, como é que eles pensaram neste tema? Porque é um tema bastante relevante e todo que é empresário, empreendedor de verdade, deve se ater a esse pormenor. Ok. Porque quem constrói a sua empresa focando ao longo prazo,
quem constrói o seu negócio focando ao longo prazo, ele sabe que existe um elemento central, que é o cliente. Certo. É o foco de toda qualquer empresa, que é o cliente. Então, o que acontece? Na nossa realidade, Sr. Pina, infelizmente o cliente é banalizado. Na nossa realidade, Exatamente. o Sr. André está a dizer que em Angola Em Angola, os clientes são banalizados. são banalizados Como e são assim? vistos como descartáveis. Como assim, Sr. André? Como Por assim? quê? Porque o cliente só lhe é dado atenção no momento que ele está a fazer a aquisição do produto ou do serviço. Ok? E depois disso, nada mais acontece. Claro, abrindo algumas aspas. Ainda assim, existem algumas empresas que entenderam essa visão, que a nossa empresa só vai progredir tendo clientes fidelizados. Uhum. Mas na sua maioria, banalizam os clientes. Mas isso não se dá o caso, né? Isso também vou falar para o Sr. Nathaniel, vou perguntar já a seguir para o Sr. Nathaniel, para nós termos aqui um ponto de vista diferente. Não se dá o caso que as empresas são construídas para atender à necessidade do dono do negócio, não do cliente? Aí está. Quando não se faz o rastreamento da mapa de empatia, Uhum. vai se construir negócios que não têm pernas para andar. Uhum. Imagine, por exemplo, eu estou na Funda, não é? Que é uma região com um potencial agrícola. Uhum. E eu vou lá construir, por exemplo, uma gráfica. O que tu percebes? Esse negócio tem um grande potencial de evolução ou não? Sr. Nathaniel, acredito que isso é muito interessante. Será que um negócio que é construído numa zona que não foi, certamente, de certa forma, concebida para receber aquele negócio, tem um grande potencial de alavancar nessa região? Acredito que não, não é? Por que Em não? primeiro lugar, é porque a base de qualquer tipo de negócio está relativamente com análise. Da primeiro lugar, aquele que se faz que está aí, você tem que fazer um estudo, não é? E ali o senhor André, na sua abordagem, ele falava do investimento, por exemplo, vamos imaginar que nós estamos no Talatona e dentro do Talatona você estás a trazer um produto que acredito que não vai vender. Hein? Vamos imaginar, para quem eu conheço uma zona, sem desprezar que não seja de ser venda, mas a maneira que eles servem a alimentação está numas tigelinhas, não é? Que acredito que aquelas tigelas não têm qualidade. Se eu pegar esse investimento para levar para o Talatona, os consumidores da Talatona já são diferentes. Exatamente. E sendo estes consumidores diferentes, as obrigatoriedades dele consumir aquele produto não vão estar satisfeitos a consumir aquele produto. Portanto, a localidade, o público-alvo é extremamente importante Nathaniel falou, para a satisfação do cliente. mas o público-alvo, na construção do público-alvo, né? É assim, eu como empreendedor posso ser sincero com vocês, na construção do público-alvo eu preso por alguns princípios, alguns pontos. E eu digo assim, como identificar o público-alvo certo para um determinado negócio? Porque tem pessoas que estão lá em casa que nos acompanham, são empreendedores. E eles vão sentar, vão assistir o programa até o fim, porque eles querem entender como vai criar o público-alvo certo. E se qualquer pessoa ou qualquer cliente pode pertencer a uma determinada empresa. Né? Um exemplo, o Sr. Nathaniel disse que tinha uma certa pessoa que o Sr. Nathaniel comprou algumas tigelas. Eu disse que nós conhecemos. Conheceu, Por exemplo, ok. o Sr. Pina é uma coisa que é muito comum. Eu tenho a certeza que o Sr. Pina entende muito bem de marketing.
e entende muito bem sobre marketing digital. Uhum. O senhor Pina sabe que quando está a fazer, por exemplo, uma campanha de venda de marketing, não é? É necessariamente você escolher o seu público, Sim, o público. para depois você não entregar algo que não vai ser consumido. Ok. Então, como é que é possível? Eu estou a vender livros, Uhum. e livro que eu estou a vender, vou colocar água. Ok. O meu público que eu preciso está relativamente para aqueles que têm interesse de comprar os meus livros. Ok. Se a pessoa tem necessidade de consumir água, então o meu público Uhum. vai ser para aqueles que desejam comprar a água. Ok. E como é que isso deve ser feito? Pelo estudo, não é? Uhum. Tem que se fazer um estudo. Porque hoje nós não estamos habituados a estudar. Não estamos habituados a estudar mercado, consumo. O comportamento dos homens do Camama é diferente do Do- comportamento dos homens do Golfo Do- 2. Exatamente. Mas Percebe? é parte desse pressuposto, senhor André. Como identificar esse público? Muito bem. Mas antes dessa questão, fez uma questão introdutória, que por sinal é o nosso tema principal, Uhum. não é? É como vender um produto sem que o cliente de facto Yeah. reclame. Ok. É assim, a identificação do público-alvo, nós podemos vir buscar aqui os 5 níveis Ok. de consciência do cliente que foi definido pelo Gellner. Ele traz 5 níveis de consciência do cliente. E a maior parte das empresas, eles pairam no primeiro nível. 5 níveis de consciência. Exatamente. No primeiro nível, onde nós encontramos os clientes totalmente conscientes, que é, ele já conhece o produto, ele também já conhece o problema que esse produto resolve. O primeiro nível qual é? Consciente? São onde se encontram as pessoas totalmente conscientes. Ou seja, ele conhece que eu preciso de um iPhone. E ele sabe qual é a funcionalidade do iPhone. Então, a maior parte das empresas estão nesse nível. Agora, o último nível, que é o quinto, é o nível dos inconscientes. Ou seja, aqueles que não conhecem o teu produto, não sabem o que esse produto realmente resolve. É aqui onde está a grande sacada. Ok. Se você entrar neste oceano azul, criar a sua comunicação, não é, para esse público, dizer o seguinte: pronto, aqui em Angola o pessoal não tem cultura literária. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma comunicação para atrair a atenção, despertar o interesse, o desejo e chamar para a ação. Olha, se você não ler, não terás os resultados que você precisa. Então, eu tenho que educar, apresentar esse produto e como esse produto irá funcionar e quem realmente precisa deste produto. Toda aquela pessoa que quer crescer na vida. Seu Pina não quer crescer na vida? Claro, quero. Então, aí eu já estarei identificando o meu público-alvo. Por exemplo, aquele que quer entrar no segmento de livros. Porque eu não vou vender livros. Eu irei vender a transformação que o livro irá causar na vida da pessoa, que é evoluir. Então, eu tenho que educar a pessoa de que eu quero entregar esse livro para todos aqueles que querem ver a sua vida transformada. Uau. Uau. Boa. Então, é dessa forma como nós podemos fazer a identificação do nosso público-alvo, ou seja, fazer uma pergunta ao mercado. O que o mercado quer? Ok. Então, ao ter essa resposta, o que o mercado está à procura? Então, ao responder essas perguntas, eu vou conseguir identificar, ok, o mercado está à procura de pessoas com um potencial muito grande. Ok, mas onde é que essas pessoas vivem?
estão em Talatona, qual é a faixa etária desse pessoal? Dos 18 aos 45 anos. Ok, então eu vou construir a minha comunicação em volta disso. Agora, como é que exatamente nós podemos vender o nosso produto sem que o cliente reclame? Mas será que é mesmo possível? É possível sim. Como? Antes de nós entrarmos aqui, nós tivemos uma conversa nos bastidores com o Dr. Nathaniel e ele trouxe uma narrativa bíblica que eu vou fazer aqui menção para poder fazer uma colagem daquilo que é a nossa perspectiva aqui, que é a história da Torre de Babel. Por que os humanos não conseguiram alcançar o objetivo de construir uma torre que alcançasse os céus ao encontro presencial com Deus? Porque Deus não vê o exterior do ser humano, mas ele sonda o coração. Então, ele sondou o coração, entendeu o desejo que eles tinham de construir uma torre. Então, como eles falavam a mesma língua, a comunicação era fluida. Então, o que Deus fez? Confundiu as línguas. Confundindo as línguas, bloqueou a comunicação. Portanto, para nós vendermos um produto sem que o cliente reclame, nós precisamos utilizar de forma assertiva o diferencial do século XXI, que é a comunicação assertiva. Boa, tocou num bom ponto, isso é interessante. A comunicação assertiva é muito importante para conseguirmos vender, para também gerar a falta de reclamação para o cliente, certo? Exatamente. Mas agora a questão é o seguinte: todo mundo pode ser nossos clientes, Sr. Nathaniel, no ponto de vista do Sr. Nathaniel? Acredito que não. Por que não, Sr. Nathaniel? Entendo. Por que eu acredito que não? Falava o senhor André e tanto o senhor Pina decifraram muito bem, não é? Que é a procura dos produtos. Uhum. Cada um tem alguma coisa para consumir. Sabe o que é mais grave? Onde nós cometemos determinados erros antes de falar sobre isto, senhor Pina, é a capacidade de nós não educarmos os nossos funcionários ou aqueles que trabalham conosco. Nós não temos costume de treinar, não é? As pessoas que vão fazer venda. E todo que é produto, até na função pública, não importa se ele trabalha no guichê único, se ele trabalha onde é que ele trabalha, ele não deixa de fazer uma venda, porque ele está a fazer um serviço, só que de uma perspectiva diferente. E esse trabalho, se ela foi bem feita, onde eu venho, é onde eu quero mais me apegar aqui, é a satisfação. Existem empresas em Angola que não atendem bem os seus clientes? Olha, Que conhecem no vosso ponto de vista? Olha, assim, não, nós também não estaremos aqui para definir exatamente qual é o nome da Sim, empresa. não precisa o nome. Mas O Sr. Nathaniel já passou por uma experiência do gênero? Claro, olha, o senhor André falava, 85% das empresas em Angola 85%. ou mais. ou mais atendem mal. Pessoal, Hein? lá em casa que nos acompanha, se Estás tem a o seu perceber? negócio, isso já pode ser um diferencial para o seu negócio. Sr. Nathaniel, Atendem mal. Sabe o que acontece? Nós fizemos uma gravação aqui, onde eu disse que o cliente é chefe. Ah, sim. Percebes? Certo. Se o cliente é chefe, de onde vai sair a satisfação do cliente? E qual é o pressuposto para que o cliente sinta-se satisfeito daquilo que ele veio procurar? Porque ele está a procurar. Mas, Dr. André e Sr. Nathaniel, Sim. o Dr. Nathaniel, o cliente, então, no final do dia tem sempre razão. Acredito também que não. Não. O cliente, o cliente não tem sempre razão. Ok. Sim. Em que momento o cliente não tem razão? Quando o cliente é educado, É educado. sim. Quando o cliente é educado de forma prévia, não é? Ao seu parceiro. Quando o cliente recebe um manual instrutivo de como deve proceder a parceria comercial e ele extrapola esse manual instrutivo, então automaticamente
ele acaba não tendo razão. Imagine, por exemplo, eu faço a compra de um bilhete para viajar ao Mochico, ok? E lá no ticket está escrito que eu tenho que estar na sala de embarque às 9h30, ok? E até 10 horas o voo decola. Certo. E eu chego 10h30, encontro o voo já decolou. De quem é a culpa? De quem é a culpa? É do cliente. Por quê? Porque o Chegou cliente tarde. chegou tarde e no ticket tem toda a informação. Não A cumpriu, informação. peço, não cumpriu os requisitos lá. Quando você está a fazer, quer dizer, peço desculpa, Sr. André, Exatamente. queres comprar alguma coisa, a primeira coisa tem que saber quais são os teus direitos, Uhum. ok? Quais são os teus direitos. E muitas das vezes, pela pergunta, por exemplo, se opina só para que o senhor André continue, as pessoas só vão, ou seja, o cliente só tem razão numa linguagem mais simples. É quando o vendedor ele presta um mau serviço. Exatamente. Se ele prestar um mau serviço, O cliente. claro que o cliente tem razão. Da mesma maneira que o cliente ele poderá ter razão através supostamente da mal qualidade de serviço que eu vou prestar. A mesma coisa acontece se o cliente reclamar daquilo que não faz parte dentro dos regulamentos. O próprio vendedor também tem razão. Ok? É assim, o que nós hoje pensamos, nós como estamos nós somos um país novo e nós somos um país, conforme se diz, um país miúdo, que está a crescer em tudo. Então, nós começamos a esquecer pressupostos a nível da satisfação Do cliente. do cliente. Exatamente. E se nós começarmos a esquecer o pressuposto da satisfação do cliente, nós vamos ter esse problema. Por que as pessoas abrem? A pergunta que eu gostaria aqui, por que as pessoas abrem empresa? Sim. Por que você vende? Não importa se você é ambulante, mas você vende para alguém. Sim. Se meu objetivo é vender para essa pessoa, para o Sr. Pina, então o produto que eu devo oferecer no Sr. Pina, ela deve estar em condições para que o Sr. Pina tenha a satisfação daquilo que o Sr. Pina estiver a comprar. É engraçado. simples. Isto eu chamo venda com propósito. Estás a perceber? Ok. Sim. O nome disso é venda com Com propósito. Essa é a forma como o Dr. André especifica Venda com pro- propósito. Venda com propósito. E eu chamo isso venda com capacidade de conhecimento. Ok. Porque você, quando está a vender, você deve conhecer. E os clientes hoje em dia também estão a ser bem educados por intermédio das redes sociais, né? Alguns usam as redes sociais. Vou partir do princípio. As pessoas entram para as redes sociais por três razões, né? Para adquirir conhecimento, para se conectar com pessoas, né? E para... Aí, me passa o outro termo, mas já recordo. Desses pressupostos, há clientes que estão nas redes sociais, há pessoas que estão nas redes sociais que procuram ser atendido no digital, não tem um contato presencial. Ok. Como é que então é feito essa relação entre cliente virtual, né, vou usar o termo, né, e vendedor virtual? Será que os pressupostos de venda, de atendimento e satisfação são os mesmos? Olha, a venda é sempre venda, Uhum. né? Apenas os canais é que são diferentes. Por essa razão, muitas empresas pecam. Por quê? Porque eles não começam a definir a sua gênese. Qualquer empresa deve ter o tripé organizacional, Ok. que é missão, visão e valores. E esse tripé deve ser a diretriz, seja qual for o canal onde a gente vai fazer a venda dos nossos produtos e serviços, a comunicação deve ser uniforme para empresas sérias. Qual é a recomendação, no ponto de vista do Sr. André e do Sr. Nathaniel, que no vosso ponto de vista, nesse caso,
deixam para aquelas empresas que estão a falhar nesse ponto? A minha recomendação, e hoje, nos dias de hoje, só existem dois bens mais valiosos disponíveis para os seres vivos. Só existem dois bens mais valiosos para os seres vivos. Sim, Quais são? tempo e energia. Por quê? Por que tempo e energia? Porque tudo que a gente precisa fazer precisa de tempo, Time. time e energia. Porque, por exemplo, se eu não estiver aqui nas minhas faculdades com um estado mental saudável, emocionalmente bem, Uhum. com otimismo, claramente eu não vou conseguir fazer aqui um podcast de qualidade. Ok. E quando tivemos a vir pelo caminho, o doutor Nathaniel falava também do tempo. Não é? Então, tudo que consome o nosso tempo e não traz resultado, nos cria transtornos. Então, hoje, para o cliente, o tempo é valioso para ele. Hoje os clientes não querem empresas que, ao enviar mensagem, levam 30, uma hora de tempo para dar o feedback. Ele parte logo para o seu concorrente. Ok. Então, o nosso conselho é que as empresas precisam otimizar. Já que falar do digital, precisam otimizar os serviços para que as respostas sejam imediatas, para poder responder à satisfação do cliente. Porque eu quero o meu produto hoje e agora. Amanhã não serve para nada. E esses clientes, eu vou contar aqui uma experiência para podermos perceber que eu vou perguntar. Eu já fui, certa vez, para um restaurante Sim, e fui muito mal atendido, né? Desde a recepção até o momento da alimentação, da refeição. exatamente. E desde aquele dia, então, eu fui observando que, como já disseram muito bem, que 90% das empresas falham nisso. E tem um diferencial muito grande quem atende bem. Será que é uma obrigação das empresas entregarem um alto nível de atendimento ao cliente ou não? É um dever, É um dever. não é? Uhum. Senhor Pina, eu continuo a dizer o seguinte: em qualquer parte do mundo, os países que se chamam país desenvolvido, Uhum. eles trabalham para a satisfação do cliente. Não tem outro mecanismo. Mas os colaboradores, Por isso nós estamos. Por isso nós, Só cortar, sim. Sr. Nathaniel, os colaboradores muitas das vezes estão dentro da empresa, mas não estão com o propósito da Mas empresa. vou dizer, não estão com propósito por quê? Porque nós, muitos dos empresários, Uhum. não é? Líderes que são colocados, são CEO, são diretor de departamento, chefe de departamento, eles não são professores, eles não são líderes. E nós, no nosso mercado, eu convido, você vem na minha empresa, vai fazer uma entrevista, vou te colocar. Em primeiro lugar, a insatisfação do cliente já vem porque nós não temos um bom gestor de recursos humanos. Ok. Já não temos um bom gestor de recursos humanos. Quando tu falha na seleção de um gestor de recursos humanos, você vai falhar aonde? Na gestão de atendimento, porque você não vai colocar na sua empresa pessoas específicas para fazer aquele tipo de trabalho. A insatisfação, ela será maior. Portanto, nós temos falhado, as empresas falham porque nós não temos pessoas comprometidas com a causa. O que muitas das empresas pensam em Angola é apenas abrir uma empresa, colocar pessoas para trabalhar e ponto final. Só Não isso. existe. Não, ponto final. Em Angola, o senhor Nathaniel está a dizer que em Angola o processo de Não ter só uma em empresa. Angola. Isso é de forma universal. E vê que isso custa muito caro para os empresários e empreendedores. Por quê? Porque quando você peca na seleção, você vai dobrar nos treinamentos. Vai gastar mais no treinamento. Exatamente.
Por exemplo, essa é uma questão muito importante que o senhor Nathaniel aqui fala. E quando tu dizes que os colaboradores... Eu, quando vou para uma instituição e sou mal atendido, eu logo percebo que aí há um mau gestor. O problema não está em quem me atende mal. O problema está em quem permite que alguém que atende mal continue Naquela empresa. ali. Sabe por que é muito perigoso? O cliente não faz diferença entre a empresa e o colaborador. Para o cliente, o colaborador é a empresa. Sim. Porque quando eu sou mal atendido, eu não vou dizer o nome do senhor Pina, por exemplo, mas eu vou dizer o nome da empresa que o senhor Pina representa. O que quer dizer... Carrega o nome da empresa. O que Mas quer não tem dizer... como, Sim, não tem como, senhor Pina. sim. Não tem como de que o cliente não reclame, porque você chama ele empregado. O termo empregado não vem porque, desta maneira, conforme nós falamos, pensamos que tipo não vem do termo que ele faz parte dentro daquela empresa. Exatamente. Percebe? Sim. É como a mesma coisa, você pega um filho e você adota, e ele leva o nome do senhor André para continuar. E o senhor André, o que ele está aqui a abordar, nós temos que levar como sério. Aí, eu estou sempre a pegar uma coisa, a insatisfação é perigoso porque nós não trouxemos a satisfação. E a satisfação, ela continua, ela se espelha para quem é o líder, ok? Sim. Quem é o líder? E- Quem é o, por exemplo, quando você pensa, por exemplo, vamos aqui falar de grandes empresas lá fora, eles gastam bilhões com treinamento. com treinamento, Treinamentos. ok? Em Angola isso já acontece? Não, estamos a entrar, mas Não, ainda num cenário muito leviano. Não, vamos ser sinceros, estamos perante as câmeras No- e é nós- bom... Eu acredito que nós temos muitos formadores, não é? Mas muitos dos formadores, e eu estava aqui a falar com o senhor André, que nós temos, eles não são formadores apenas, eles são formador copy-paste, Copy-paste. não é? Eles não criam. Porque eu não posso matar o talento que o senhor André tem para vender, estás a perceber? Porque venda, quando eu estou a fazer venda, se o senhor Pina estiver a procurar o meu produto, a venda existe uma técnica muito boa da venda. Em primeiro lugar é a emoção. Quem está a procurar o teu produto já está emocionado. Você imagina, tu estás a procurar uma namorada e você descobre o que é que o princípio de que você tu não leva diretamente no amor, tu leva no diretamente na paixão. A mesma coisa acontece na questão da venda. Pô, tu à procura de um sapato bom. Eu vou ficar emocionado de ter aquele sapato. Quando tu descobrires que o senhor André precisa de um sapato bonito, como o fato dele bonito e os óculos dele bem bonito, que está aí, está bem bonito que está aí, você vai dizer assim, pronto, vou aproveitar. Mas essa questão de aproveitar é apenas um caminho. Não você desviar dos princípios. Jonathan, tem uma coisa... Não estou a dizer desviar do princípio. Porque venda tem regra. Produto, o teu produto precisa ter qualidade. É onde eu vou Sim. tocar, vou bater aqui. Repare, Mas os o clientes... estava a continuar. Sim, sim, eu vou fazer essa pergunta Seria e vai, mesmo rapidinho. vai casar. Ele disse vai ser rapidinho. Sim. Como é que a empresa garante que aquilo que o cliente pagou, ele vai receber? Porque muitas das vezes o cliente paga por um serviço, principalmente nós que prestamos serviço, e ele não recebe aquilo que pagou. E gera aquela insatisfação. É mentiroso. Boas. É mentiroso só, sim, Pronto. mais nada. Agora- Vamos aqui rolar por quê? Se eu pago alguma coisa e eu não recebi, até crime. Ok? Sr. André, vai lá. Sim. Numa linguagem mais simples. Sim, é exatamente isso. E assim estamos mesmo já entrando fundo daquilo que é o nosso tema. Sim, porque isso acontece com muita frequência. Isso sim, exatamente. Mas eu vou trazer aqui numa abordagem clara. Assim mesmo, o senhor André, Sim. está me vender produto que não usei, para Não, pedir... já passou do prazo de para garantia. pedir alguma coisa Já para passou dar do prazo de garantia. garantia. Mesmo sim. sendo ele bem bonito, fala muito bem que está aqui outra coisa, eu vou dizer desculpa, senhor André. A tua imagem não reflete daquilo que estás a vender. fazer. E Pois. nós temos muitos elementos, infelizmente, senhor André. Sim. Assim, Exatamente. isso não é positivo. Sim, e a contrapergunta é:
quem nunca comprou, não é, algo e que depois de ter comprado percebeu que não era exatamente aquilo que ele gostaria de comprar? Lá para casa, é para você responder essa pergunta. E depois que isso aconteceu, quais são os Senhor André, pensamentos... E se ele estiver no serviço? Não é? Quais são os pensamentos que veio depois de você perceber que eu comprei algo que não era exatamente o que eu estava a precisar? Ok, agora indo na tua resposta, sabe o que acontece? A origem das reclamações depende desse binômio. Expectativa versus realidade. Ok? Eu vou me explicar. Qualquer empresa, quando surge, ele faz uma promessa ao mercado. Essa promessa vai gerar o quê? Expectativa. Por exemplo, nós pelo caminho, o doutor Nathaniel disse que poderia tratar um assunto no banco. E que esse assunto só são 2 minutos apenas, 5 minutinhos. É a expectativa que ele tem em função de quê? Em função da necessidade. Ele percebeu que a minha necessidade tende a me direcionar num serviço simples. Mas o que aconteceu? Nós ficamos 10, 15 minutos. Por quê? Porque a expectativa do senhor Nathaniel, que poderia ser atendido em 5 minutos, mas quando ele entra para o banco, ele encontra uma outra realidade. Ok. Então, quando a expectativa não é superada, gera quê? Insatisfação. Isso não acontece porque as empresas também acabam por não comunicar de forma clara. É o que nós falamos no princípio. A comunicação. A senhor. comunicação, Sim. quando não é clara, quando não é específica, quando não é sucinta, quando não é relevante, gera essas repercussões. Imagine, Sem por exemplo... comunicação, por exemplo, o senhor André estava a falar, peço desculpa, falou da Torre de Babel. E quando ele fala especificamente sobre a Torre de Babel, o senhor André estava a especificar que a nível, uma coisa que mata, não é, a boa venda e a satisfação do cliente é a falta de uma comunicação eficaz. Exatamente. Percebe? Por exemplo, eu devo me posicionar de frente. Quando eu estiver à frente de um cliente, eu devo especificar, falar corretamente, analisar se tudo aquilo que eu estou a informar sobre o meu produto, se o meu cliente está a perceber. Caso que ele não entenda, das minhas abordagens, a minha explicação, claro que ele pode comprar até o produto e quando chegar, por exemplo, em casa, ter uma percepção diferente. Isso muito acontece. Sim. Por isso que vês, tanto nos medicamentos, tanto nos aparelhos e outra coisa, tem catálogo. Por exemplo, você compra um aparelho doméstico, tu vais ter quê? Um catálogo. Para você ler. O catálogo que você vê aí é para depois tu não reclamar, dizer que eu não sei aonde. Ele te dá. Isso faz parte do direito, faz parte da comunicação. Então, a comunicação, ela gera, uma boa comunicação, gera satisfação do próprio cliente. A falta de uma boa comunicação gera insatisfação. E ali, essa insatisfação é que fará com que o cliente reclame. E quando o cliente reclame, o que vai acontecer? A reputação da marca começa a entrar em xeque. E quando o cliente reclama, diminui o índice de recompra. Ou seja, quando eu fico insatisfeito, eu já não volto. E quando eu não volto, já não compro. Mas isso pode acontecer. Há pessoas que estão insatisfeitas, mas compram novamente. Não, falta de quê? Às vezes dá-te uma oportunidade. Isso acontece muito. Estás a perceber? Nós, por exemplo, o senhor André falava muito da concorrência. Nós temos aqui empresas que não concorrem. Essa concorrência ajuda a por melhorar exemplo, o atendimento ao por cliente? exemplo, tenho dito Claramente. Eu, por exemplo, tenho dito poder de hábito. Geralmente, aquelas suas insatisfações, existem aquelas pessoas que já estão mesmo habituadas.
não é? Porque eles querem ir numa empresa, numa clínica de saúde, onde diz o pai foi lá, o avô foi lá, o tio foi lá, todos estão lá, não é? E ele sente que indo naquela clínica terá o maior atendimento, mesmo até ele atendendo mal. Para ele, como ele tem hábito, como se tornou como cultura, mesmo ele atender mal, ele não quer saber, até já nem reclama. Estás a perceber? Ele já nem sabe reclamar. Então, portanto, esse poder de hábito também precisa desconstituir, porque nós, às vezes, nós já não conseguimos analisar os nossos direitos, aquilo que eu tenho como direito e aquilo que eu devo ter. E é normal isso, né? Hoje em dia estamos aqui num contexto muito interessante que é as redes sociais. Será que os vendedores têm que passar periodicamente informações, treinamentos de atendimento ao cliente para melhorar então a percepção da marca, a percepção de valor do produto? Porque se isso não acontece, né? Não acontece. Claro que vamos cair num mau atendimento, nas reclamações. Então, minha pergunta é: será que as marcas devem, ou as empresas devem, melhorar o seu atendimento ao cliente treinando os seus vendedores? E em que período devem fazer isso, ou com que frequência devem fazer isso? Olha, para as empresas que não têm muito budget, Uhum. poderia ser semestral. É melhor tentar especificar Sim. que as pessoas devem Não Sim, entendo. para aqueles que não têm muito dinheiro, capacidade financeira. capacidade financeira, porque empresas com grande capacidade financeira, eles já têm recursos. Por exemplo, grandes empresas, eles retiram 10% do seu faturamento Ok. anual para treinamentos. Então, para aqueles que não têm um grande fundo, podem fazê-lo semestralmente. Mas para aqueles que, na verdade, têm recursos e sabem de que o atendimento ao cliente tem um papel fundamental para que os recursos entrem para a empresa, então eles optam pelos treinamentos Ok. trimestralmente. Trimestral, semestral. Exatamente. Ok. Então, por quê? Porque hoje o conhecimento está disponível em todo lugar. Mas a grande questão é esse conhecimento deve de facto, ser direcionado para trazer os resultados que se impõem. Mas muitas das vezes o que é que acontece? Eu estou a começar, vou trazer aqui uma realidade que é nacional. Ok. As pessoas em Angola começam um negócio primeiro, sem um estudo de viabilidade, não só em Angola, mas vou trazer o nosso contexto, vou frisar novamente. E partem do princípio de começarem com a ação. Né? Teve a ideia, vou começar. Exatamente. E eles, muitas das vezes, não têm toda uma estrutura e aceitam qualquer tipo de cliente. E existem, os clientes estão por níveis também, né? Exatamente. Como é claro. E chega para a empresa dele um cliente que não está com a, como é que se disse na pirâmide, não tem um nível de percepção do produto, né? E Está no quinto nível. No quinto do nível. inconsciente. És obrigado. Uhum. Existe um pressuposto muito diferente. Independentemente de nós termos os nossos clientes, não é preferido, vou dizer isto, mas todos aqueles que nos procuram, todos que venham dentro da nossa empresa, porque cliente, hoje ele tem um nível, amanhã ele pode atingir o outro nível. O objetivo, por isso que eu tenho dito, quando nós descobrimos o segredo da rentabilidade e do crescimento, que está relativamente em consumo e venda, ok? Está relativamente quê? Consumo e venda. Mais consumo, você vai vender mais. E as empresas vão ter quê? Vão ter mais dinheiro. vão melhorar os recursos. E você vai produzir mais. Por exemplo, por que se pensa na questão das indústrias? É porque, quando nós falamos nas indústrias, é porque a demanda é maior. Exatamente. Se a demanda é maior, eu vou colocar mais produtos ao
mercado e colocar mais produto ao mercado. Vou ter muitos vendedores e tendo muitos vendedores, eu também tenho que ter muitos compradores. Portanto, não olhe que aquele que está hoje na tua empresa, que tu estás a ver que, por exemplo, não, conforme muitos dizem, está a vir da província. Desdenhar o cliente. Ok. Amanhã, esse pode ser um cliente potencial. E como você tratou mal esta pessoa, ela mais não vai direcionar, não é, a sua compra para aquela empresa. Então, é importante que, independentemente da situação, isso acontece muito entre medo da banca. Percebe? Banca. Entre medo muito da banca. A Banca Nacional. Eu estou a falar entre meio da banca. Estamos a falar aqui... Entre meio da banca. A nível, você vê alguém que está aí procurar um serviço que precisa ser bem atendido. Tu já sabes que essa pessoa, ele não sabe escrever. Mas o gestor tem dificuldade de comunicar e ajudar esta pessoa que não sabe, que veio procurar o seu serviço. Mas o objetivo dele é crescer. Mas é aí, trazer- aí entra esse princípio do seu André disse. O gestor pode olhar, ou as pessoas podem olhar e vão dizer, esse não é o meu cliente. Isso acontece com muita Não, frequência. mas a banca não se determina a classe. Não, não é? mas não é a banca, Mas nós mas estamos aqui- os colaboradores da banca. Não, porque eles, Ele olha... eles não foram treinados. Imagina que o Sim. senhor Pina tem uma empresa e o senhor Pina tem pessoas até de limpeza. Pronto, vamos usar chamar assim. Exatamente. Não deixam de ser consumidores. Não deixam de ser cliente. E o senhor Pina, pelo teu nível, não vais pagar mais 11 dias no século XXI, vais pagar assim, numerário à mão, está aqui o dinheiro. O que é que você vai fazer? Vai procurar uma empresa onde vais abrir, por exemplo, determinadas contas e dentro dessas contas para aquele lá. E quando eles forem lá, é uma obrigatoriedade sua, independentemente da classe, conforme o doutor André chama, da classe, está na 5ª classe, Sim, dos níveis. dos níveis, é a tua obrigatoriedade de ter um bom atendimento desse cliente. O cliente não pode sair lá reclamar. Se Mas- tiver a sair reclamar, quer dizer que você não cumpriu com teus requisitos como vendedor. Você falhou. Mas, Sim, sabe por que o Tony Antonio tem razão? É assim. Um cliente bem orientado, um cliente bem educado sobre o teu produto, ao longo da negociação, sabe o que acontece? Quando você retira todas as dúvidas que o cliente tem antes de comprar o seu produto, o que acontece? Você eleva o nível de confiança. Sim, o nível de O confiança. nível de confiança e ele se sente seguro. Seguro. Quando você eleva o nível de confiança, aumentando a segurança, ele compra. E quando o cliente compra, então ele reclama menos. Percebes? Porque assim, há um estudioso que diz de que nós não compramos de desconhecido. sim. Mas quando se falar de desconhecido, é aquela pessoa de que quando nós estamos a interagir, o que ele está dizendo para mim não garante confiança. Então você, até naquele momento, você continua a ser uma pessoa desconhecida. Por isso é que antes do cliente comprar o seu produto, ele primeiro compra o produto do produto. Compra a embalagem. Que é a pessoa. Não, é a pessoa. Ele primeiro compra o atendente. O cliente primeiro compra o seu entusiasmo. Ok. O cliente primeiro compra a sua alegria. Ok? A tua simpatia. Ou seja, ele tem que perceber que a presença dele ali é um motivo de satisfação para ti. Quando o cliente percebe de que você está nem aí com ele, você não está a prestar atenção no que ele está a dizer, e quando ele estiver a falar, você corta ele, significa dizer que você não está a exercitar um dos pressupostos muito importantes na venda, que é a escuta ativa. J. Gitmel dizia o seguinte no seu livro A Bíblia De venda. de Vendas. Foi o mesmo também que escreveu sobre o livro vermelho, né? Sim. Quem não pergunta não terá resposta.
quem não terá resposta não vende. E se você não vender, não terá dinheiro. Então, é fundamental que os empresários entendam de que todos os departamentos na empresa são muito importantes. Ok. Mas, por favor, não pega um qualquer retirando da rua para lhe colocar em frente office para atender Chama-se pessoas. fracasso. É boa. Deixa-me só tentar dizer, Sr. Pina. Estamos já aqui. Ok. Estamos indo na reta Sim, final? sim. Deixa-me só, Sr. Pina, dizer. Eu gosto muito, você sabe que as minhas abordagens eu gosto muito de trazer num contexto também da Bíblia. Estamos a falar em 2000 anos. Ok? Certo. Só para você ver como é que a formação é muito importante para relevar qualquer tipo de negócio. Hoje, quando nós falamos de cristianismo, nós estamos a falar de um senhor que veio aqui, que é o Senhor Jesus Cristo, que ele pegou, era desprezado pela sociedade, mas ele pegou determinado que se chama discípulo, só para tentar frasear. E esse discípulo que ele pegou, ele instruiu-o, Treinou-los. treinou, andou com ele todos os dias. Ele dormia na rua, ele dormia inclusivamente. Alguns dizem, grandes estudiosos, que muitos desses até tinham problema com as suas famílias, esposa, porque o objetivo de Cristo, depois eu vou fazer aqui, vou aqui explicar, era que depois da sua ausência, os discípulos não teriam, ou seja, não tinham que ter problema para fazer aquele tipo de trabalho. Quando Cristo sai, vai para o céu, disse, não, agora estou à vontade. Porque ele já sabia que os discípulos tinham a capacidade de exercer sem a presença de Jesus. O que é que acontece? O líder, se está sempre na empresa, é porque ainda não corresponde à expectativa suficiente daquilo que ele quer. E ele quer que exista uma mudança. Uhum. Ok? Os líderes, eles devem sentir que são instrutores, são os professores. Eles devem estar preocupados com tudo. Não devem só estar preocupados pela administração, não. Devem ter olho. Sim, Para terminar, eu estava aí e encontrei um funcionário meu. Aliás, encontrei alguém lá, um dos nossos clientes, para a rua. Ela fazer ligação. E eu olhei para ele e eu notei, com sempre aquele jeito. Porque ele falou, tem que ter simpatia. E a simpatia é importante. Quão é bom, quão é suave que os irmãos vivam que é irmão. sim, Mas, irmandade sim, mas além que isso não tem nada a ver com simpatia, mas quando o senhor André falava simpatia, quando eu cumprimentei, falamos com ele, e eu disse, como é que está? Tá, e eu vi que o senhor tinha ar de preocupado. E eu perguntei se eu deveria ajudar. E era uma coisa simples. Simples. O que era, Sr. Nathaniel? Não, eu só estou aqui a tentar dizer que era uma situação de informação. Ele queria ter com um dos nossos responsáveis. Infelizmente, ele chegou, perguntou, e quando ele perguntou, disseram que não estava, para ele aí o trabalho terminou. Mas a situação que ele trouxe na nossa empresa não só seria aquele senhor que devia resolver. Claro que na empresa tínhamos outras pessoas para resolver. E quando eu peguei, eu disse, não, calma, temos que ter cuidado. Por que você não perguntou mais? Porque se ele for para casa com uma questão simples, nós estamos a mostrar nossa incapacidade. Nós estamos a dizer que nós não temos capacidade de atendimento e não temos capacidade de dar resposta para este senhor que veio procurar nossos serviços. Fantástico. Sr. André, Entende? sim. O atendimento é a crucial. forma como a empresa é vista. Existem 3 tipos de atendimento. Atendimento mútuo, atendimento relacional e atendimento percebido. Por isso é que, por exemplo, quando nós estamos nas redes sociais, a comunicação, a imagem lhe impactou. Entende? O atendimento mútuo tem a ver com tudo aquilo que entra em contato com o usuário ou cliente sobre a nossa empresa. Não sei se me fez perceber. Pessoal, Pina, já- deixa-me só aqui tentar dizer. Primeira coisa, Sr. Pina, é qualidade do produto. Sempre que você estiveres a procurar, queres fazer uma aquisição, olha a qualidade Do produto. Isso é fantástico, essencial. Segunda coisa é a transparência da comunicação. Tu não podes estiver numa empresa, alguém não tem capacidade explicativa, está a te enrolar, porque se ele tiver a te enrolar, ele não conhece. Ele não Exatamente. sabe o que ele está a vender.
E aí nós estamos Isso a pode- falar educar sim, o educar. colaborador Isso para já- com o produto. Isso já pode trazer insatisfação a nível do cliente. O outro elemento é o atendimento, conforme o especialista está aqui, atendimento ao cliente. Atendimento ao cliente é uma arte. E não é uma necessidade para a empresa. Um dever. Esse é uma necessidade. Nós temos que treinar os funcionários ou quem seja, como eles devem atender os clientes. O outro elemento que eu gosto muito de chamar é valor recebido. Depois de você fazer, qual é o valor? Porque às vezes nós compramos alguma coisa, isso não tem valor. E quero aqui explicar, senhor André, que nós às vezes ignoramos muito, é aquilo que eu chamo pós-venda. A pós-venda é muito essencial. Se você não colocar isso na tua mentalidade, a pós-venda, porque é o seguinte, eu comprei um computador e eu estou a dizer que o computador está tudo bem, e você vai me dizer que tem garantia de 3 meses. E depois de 3 meses que você está a me dizer que tem garantia desse computador, chega na fase de 2 semanas, eu vejo o defeito do computador. E eu ligo para si, e eu digo assim, meu senhor, o computador que você me vendeu, ela está com dificuldade. E você vai me enrolar, você vai me dar muita volta. Pode ter uma comunicação clara, não é? Podes fazer um atendimento bom, mas se você falha após venda, todos esses 4 requisitos que você levou, ela vai te fazer cair na água. E isso é muito mais perigoso, porque a insatisfação do cliente, dizia um grande autor, diz o seguinte, eu prefiro pagar um insatisfeito do que ele ou seja, prefiro pagar um insatisfeito do que ele saia insatisfeito. Ou seja, esse autor, se ele descobrir que o senhor Pina está insatisfeito, ele não vai deixar sair da empresa dele. Porque ele sabe, se sair da empresa, a imagem da empresa entra em xeque. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo preservar a imagem, porque a maior venda está relativamente com a informação. Eu comprei o produto, eu vou dizer, senhor André, aquela empresa que eu fui tem um bom atendimento. Eu recomendo. É que tem aqui, eu recomendo. Caso que você não siga esse requisito, o AFO. Ok. Pessoal lá em casa que nos acompanha. Senhor André, Estamos na reta final, infelizmente. O tema é tão bom que é tão curto. O tempo passa rápido quando a conversa é boa. O senhor André deixou bem claro, né? Deixou aqui bem claro que existem 5 níveis de consciência do cliente. Né? Para quem quiser abordar mais sobre esse tema, quem quiser pesquisar ou saber mais, o senhor André tem os seus canais digitais, né? O do Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, acredito eu, né, senhor André? Diz lá para casa qual é esse canal, que as pessoas que quiserem aprender os 5 níveis de consciência do do cliente. cliente. Sim, qual é o canal que eles devem visitar? Sim, podem visitar o Facebook, podem visitar o TikTok, o Instagram e também o LinkedIn. Colocando o número do agente. André Sebastião, não é? Para quem quiser também contactar de forma direta, porque hoje o nosso objetivo é de facto trabalhar a pessoa humana que atende o outro humano. Ok. Tornar os atendentes magnéticos, porque a venda é magnética. Ok. Então, a última coisa que eu quis dizer aqui e que fez muito bem a citação dos 5 elementos que podem fazer com que o cliente não reclame é: não prometa aquilo que não podes cumprir. Fantástico. Não fantástico. podes dar. Aquilo que tu não podes dar, não prometa. Aquilo que não podes dar, não prometa, pessoal. Fantástico. Depois o senhor André disse também muito bem que é necessário treinar os seus funcionários trimestral ou semestralmente. É muito importante, pessoal. E isso eu também recomendo, né? Aconselho vocês lá em casa a treinarem, a capacitarem. E já deixou aqui as suas páginas, né? É o 923, né? Olha, aqui, 923 35 7783 923 35 7783. André Sebastião está de facto para poder ajudar o seu negócio a prosperar por meio de atendimento de excelência. Fantástico. E depois disso, né, falou daí dos níveis de consciência, que foi muito importante. E fechamos então, né,
não comprar de desconhecido, ou seja, a confiança. O senhor Nathaniel falou muito bem da confiança, o senhor André reforçou que ninguém compra de pessoas desconhecidas. Então, pessoal, os que nos acompanham, então, as pessoas para comprarem qualquer produto ou serviço têm que ter um relacionamento. Falou muito bem do AI, da atenção, desejo, interesse, ação, que é muito importante. O senhor Nathaniel também frisou nos últimos pontos, né, que são 5 níveis de 5 fatores fatores, né? essenciais Para atender Não, bem. para que o Para cliente, evitar. para que o cliente Ele não não reclame. Reclame, sim. Então, pessoal, aí em casa é muito importante assistirem, reassistirem, porque isso foi uma aula. Isso não foi um podcast, foi uma aula, um curso online aqui, vocês tiveram. Então tem muita nota para tirar. Outro ponto, comentem, partilhem, marquem os amigos que precisam desses conteúdos, ok? É importante. Aquele amigo que tem negócio, marque nos comentários, partilhe. E agradecer sempre os nossos parceiros, que só é possível o nosso podcast graças ao nosso parceiro, Clínica Saúde da Vida, Colégio N. Celestino, Moda Mil Gosto e também Publica Aqui, que fazem com que esse programa aconteça, Sem ok? esquecer de agradecer o senhor. Não podemos esquecer o senhor André com a sua presença. Senhor André. Ei, Ok. fantástico, foi uma aula. Muito obrigado, senhor André. e gratidão. Senhor Nathaniel, muito Gratidão. obrigado. Nós é que agradecemos a sua opinião. Sim, Muito obrigado. sua aula em casa. Ok. Até o próximo Tua podcast. saquedila, Até tua o saquedila. O tom dele. Até o próximo podcast. Muito obrigado. Até próximo. Aqui, tudo pode. Pode.